A paz e a graça do Senhor Jesus. Estamos no capítulo 7 do livro de Ester. O rei e a Amã foram ao banquete da rainha Ester. Mais uma vez, enquanto bebiam vinho, o rei perguntou a Ester: Diga-me o que deseja, rainha Ester. Qual é o seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça metade do meu reino. A rainha Ester respondeu: Se conto com o favor do rei, e se lhe parecer bem atender o meu pedido, poupe a minha vida e a vida do meu povo, pois eu e o meu povo fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Se fosse apenas o caso de termos sido vendidos como escravos, eu teria permanecido calada, pois não teria cabimento perturbar o rei com um assunto de tão pouca importância. Quem faria uma coisa dessas? Perguntou o rei Xerxes. Onde está o homem que teria a audácia de fazer isso? Ester respondeu: Nosso inimigo e adversário é Amã, este homem perverso. Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. Furioso, o rei se levantou e saiu para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou ali implorando por sua vida a rainha Ester, pois sabia que o rei certamente o condenaria à morte. Em desespero, atirou-se sobre o sofá onde a rainha Ester estava reclinada e, neste exato momento, o rei voltou do jardim do palácio. O rei exclamou: Ele se atreve até a violentar a rainha aqui no palácio, diante dos meus olhos! E assim que o rei falou, seus servos cobriram o rosto de Amã. Arbona, um dos eunucos do rei, disse: Amã construiu uma forca de mais de 20 metros no pátio da casa dele. Pretendia usá-la para enforcar Mardoqueu, o homem que salvou o rei de ser assassinado. Usem-na para enforcar Amã, condenou o rei. Assim, executaram Amã na forca que ele havia construído para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes entregou à rainha Ester os bens de Amã, inimigo dos judeus. Então Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Ester havia contado ao rei que ele era seu parente. O rei tirou do dedo o anel com o selo real que ele havia tomado de volta de Amã e o entregou a Mardoqueu. Assim, Ester nomeou o administrador dos bens de Amã. Então Ester voltou a apresentar-se ao rei e, caindo aos seus pés, suplicou com lágrimas que ele cancelasse o plano perverso de Amã, o Agagita, contra os judeus. Mais uma vez o rei estendeu o cetro de ouro para Ester. Ela se levantou e ficou de pé diante dele. Disse ela: Se parecer bem ao rei, se conto com o seu favor, se o rei considerar correto e se tenho agradado, que seja publicado um decreto anulando as ordens de Amã, filho de Hamedata, o Agagita, para aniquilar os judeus em todas as províncias do rei. Pois como eu suportaria ver o meu povo passar por tal calamidade? Acaso poderia assistir à destruição da minha família? O rei Xerxes disse à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: Entreguei a Ester os bens de Amã, e ele foi enforcado porque tentou destruir os judeus. Agora, enviem aos judeus um decreto em nome do rei dizendo o que vocês acharem melhor, e selem-no com o anel do rei. Lembrem-se, porém, de que o que já foi escrito em nome do rei e selado com seu anel não pode ser revogado. Assim, no dia 25 de junho, os secretários do rei foram convocados e um decreto foi redigido exatamente da forma como Mardoqueu ditou. O decreto foi enviado aos judeus, aos mais altos oficiais do rei e aos governadores e aos nobres de todas as 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. As ordens foram redigidas na escrita e na língua de cada povo do império, incluindo as dos judeus. Mardoqueu escreveu o decreto em nome do rei Xerxes e selou com o anel do rei. Enviou cartas por mensageiros montados em cavalos velozes, criados nas estrebarias do rei. O decreto do rei concedia aos judeus de todas as cidades autoridade para se reunirem e defenderem a sua própria vida. Permitia
que destruíssem, matassem e aniquilassem qualquer exército de qualquer nacionalidade ou província, que os atacasse ou seus filhos e esposas. Também permitia que tomassem os bens dos seus inimigos. A data marcada para que isso acontecesse em todas as províncias do rei Xerxes era 7 de março do ano seguinte. Amém? Pausamos a nossa leitura no capítulo 9 e no verso 12.